Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você irá ver este vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Vivendo e Aprendendo com o Autismo. Hoje tem vídeo quentinho saindo para vocês aqui no canal. Então, primeiramente, não se esqueçam de se inscrever, comentem, compartilhem, deixem sugestões também. Então, solta a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você irá ver este vídeo, estou aqui com a terceira e última parte do vídeo, né? Começamos falando lá atrás sobre os transtornos, né? Desenvolvimento. Nós começamos a falar se existem tipos de autismo e como identificar os níveis. Dividimos em 3 partes. E agora chegou na parte final. Vamos falar sobre o autismo nível 3 ou com baixo funcionamento. A criança ou o adolescente que tem o nível 3 do autismo ou baixo funcionamento estão no extremo mais grave do espectro. Essas pessoas precisam de apoio significativo nas tarefas do dia a dia, como vestir, se alimentar, se fazer a higiene pessoal. Eles frequentemente não são capazes de viver de forma independente. As disfunções a seguir afetam gravemente a capacidade de uma criança ou adulto de funcionar na escola, em casa ou no trabalho, ou mesmo de ter interações e relacionamentos sociais normais. Então, a criança ou adulto que tem o grau do autismo mais severo, ele não se socializa direito, ele tem aquela dificuldade de se socializar com outras pessoas. No caso do meu filho, crianças, né? Ele não se socializa com outras crianças. Muitas das pessoas diagnosticadas com autismo de baixo funcionamento não verbais, aproximadamente 40% das crianças com TEA de nível 3 não aprendem a falar. Aqueles que são verbais têm grande dificuldade em usar as palavras para se comunicar. Essas crianças não podem usar palavras faladas em suas interações com os outros. Eles podem interpretar mal as pistas verbais e não verbais. Alguns indivíduos com autismo severo também podem ter outro distúrbio comportamental ou mental. O funcionamento cognitivo é diminuído e algumas pessoas têm um QI abaixo de 70. Isso repercute em problemas para criar repertórios adaptativos, incluindo o autocuidado e a comunicação. No autismo do nível 3, há uma fixação extrema em alguns comportamentos, muitas vezes atípicos, e a exclusão de outros. Há uma repetição acentuada dos comportamentos restritivos e isso pode afetar gravemente as atividades diárias e o envolvimento com os outros. Se forçado a lidar com uma mudança na rotina, a criança ou adulto pode ficar chateado ou com raiva. Além disso, a incapacidade de comunicação e a sobrecarga sensorial podem levar à frustração e a comportamentos agressivos ou prejudiciais em relação a si e aos outros. Alguém com autismo severo tem extrema dificuldade em interagir. A criança ou adulto pode excluir completamente a interação com outras pessoas e preferir ficar sozinha. A criança ou o adolescente pode não estar ciente do que os outros estão dizendo ou fazendo e pode ser necessário um esforço significativo para atrair sua atenção.
Nem toda criança autismo do nível 3, do nível severo, o grau mais severo, ela vai se socializar. Existe também outras crianças com grau de autismo severo que podem chegar a ficar quieto no canto, só se balançando ou rodando entre si, mas como eles não falam, existe algo assim que se você for mudar a rotina deles ou direcionar para outro lugar, eles realmente vão entrar em crise e vão se chatear mesmo. Então, é um nível mais que precisa, né, de mais cuidados, as crianças com grau do nível 3. Pessoas com autismo do nível 2 ou de funcionamento moderado geralmente precisam de assistência, mas podem ter algum grau de independência, inclusive exercer uma profissão quando adulto. Eles podem apresentar os seguintes desafios. Alguém com autismo de funcionamento moderado provavelmente terá alguns desafios com a comunicação verbal. Suas conversas podem ser atípicas e simplificadas e incluem linguagem repetitivos ou ações verbais não funcionais. A criança ou a adolescente pode preferir se comunicar através de sinais ou dispositivos tecnológicos. Uma pessoa com autismo moderado pode ter algum grau de retardo mental ou QI normal de cerca de 100. Para ele ou ela, as tarefas de autocuidado podem ser muito desafiadoras. Eles com nível 2, ou seja, com autismo de funcionamento moderado, têm alguma fixação em certos comportamentos. Há repetições de hábitos, como andar na ponta dos pés, girar em torno de si ou de outras pessoas. Esses comportamentos repetitivos podem causar dificuldade na configuração social, escolar, profissional e etc. Essas crianças ou esses adultos também podem ser super ou pouco sensíveis a sons, luzes e outros tipos de estímulos. Além disso, eles podem resistir ativamente a qualquer mudança em sua rotina normal. Um adulto ou uma criança com um diagnóstico de autismo moderado tem algum grau de dificuldade para socializar. Eles geralmente sabem que outras pessoas estão na sala, mas podem parecer distantes dessas pessoas. A criança ou adolescente pode evitar interagir por achar difícil iniciar uma interação. Crianças e adultos com autismo nível 1, também conhecido como alto funcionamento, apresentam um grau mais leve do distúrbio. Pessoas previamente diagnosticadas com a síndrome de Asperger se enquadram nessa categoria. Muitos indivíduos autistas de alto funcionamento vivem e trabalham independentemente. Os afetados têm as seguintes características: habilidades verbais normais na comunicação. Pessoas autistas de alto funcionamento têm habilidades verbais normais, mas acham difícil manter conversa regular com outra pessoa. O tom de voz deles também pode parecer robótico ou estranho. Eles também podem ter dificuldade com o uso funcional de linguagem. Por exemplo, eles podem conhecer vários sinônimos para bebida, mas acham difícil pedir uma bebida em um restaurante. Inteligência normal ou acima do normal. Pessoas com distúrbio leve do espectro autista têm inteligência normal e, em alguns casos, cerca de 10% de todos os autistas diagnosticados pontuam bem acima do normal nos testes de QI. Apesar disso, eles podem ter dificuldade com algumas tarefas, especialmente aquelas que exigem decisões repetidas ou que alterem rotinas regulares. É importante notar que muitas pessoas com autismo são consideradas talentosas e podem se destacar em suas áreas de interesse. Menos comportamento repetitivo e restritivo. Uma pessoa com autismo
de alto funcionamento se envolvem menos com comportamentos restritivos e repetitivos do que aqueles com nível mais alto de autismo. É menos provável que eles sejam inadequados com outras pessoas. Eles podem ter um interesse apaixonado por um único tópico, às vezes com dificuldade para transitar de uma tarefa para outra, o que pode afetar os trabalhos acadêmicos ou desempenho no trabalho. Alguém com nível funcional leve de autismo pode lutar com os pontos mais delicados das interações sociais. Eles geralmente têm dificuldade para se conectarem com outras pessoas e fazer amizade. O contato visual costuma ser muito abaixo daquele esperado por pessoas típicas. Interpretar a linguagem corporal e o tom de voz também costumam ser bastante desafiantes. E é comum que haja dificuldade para entender a perspectiva dos outros. Porque identificar o nível e o grau do autismo. Compreender a diversidade do espectro autista é identificar se o nível de autismo mais alinhado com as limitações e potenciais do autista é muito importante, pois isso ajuda a projetar expectativas, planejar o tratamento e escolher as terapias complementares que melhor contribuirão para o alcance de mais autonomia e independência. Estar dentro do espectro é experimentar uma vida diferente, mas não necessariamente uma vida independente, uma vida diferente. Embora o autismo não tenha cura, com o apoio profissional adequado, todos os autistas têm a capacidade de aprender e evoluir. Lembre-se que quanto antes as intervenções terapêuticas se iniciarem, melhores serão os resultados. Se você ou alguém sob a sua tutela corresponde a alguns dos critérios de diagnóstico, procure um médico. Caso o diagnóstico já esteja estabelecido, procure orientação para compreender qual é o nível de autismo. Ser ativamente envolvido no tratamento é a melhor maneira de superar os desafios do TEA, explorar as potencialidades e ter mais qualidade de vida. Então, essa foi a terceira e última parte do vídeo. Então, pelas minhas próprias palavras agora, a diferença entre cada um dos graus do níveis de autismo que podemos perceber são esses: nível 3, nível 2 e nível 1. Nem todos os autistas são iguais, nem todos os autistas são inteligentes, mas todos têm as mesmas características. Então, enquanto mais cedo, mamães, papais, vocês descobrirem, ou enquanto mais cedo prestarem atenção em cada gesto, em cada olhar, em tudo que o seu filho fizer, melhor será. Mas só é a partir de 1 ano que você irá ter a certeza se o seu filho é ou não autista leve, mas só um médico, um especialista que vai dizer mais na frente o grau de dificuldade. Enquanto mais cedo e mais rápido, procure o atendimento para o seu filho. Não percam o próximo vídeo no canal do YouTube Vivendo e Aprendendo com Autista. E não se esqueçam de se inscrever e deixarem seus comentários.